Estamos ao vivo para mais uma live. Vulnerabilidade, a coragem de não ser perfeito. Se você está assistindo essa live gravada, clica aqui nesse coraçãozinho e o Instagram entende que esse conteúdo é bom e compartilha com mais pessoas. Deixa eu ver quem está ao vivo aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando. Que bom estar com vocês aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Muito bem. Enquanto o Instagram chama o pessoal, vocês que já chegaram, boa noite, Cássia, seja bem-vindo. Clica nesse aviãozinho e convida um colega, convida aí os seus 5 primeiros contatos que aparecem ali, para que eles possam vir para a live também. Eu vou fazer isso também, vou clicar aqui no coraçãozinho. Boa noite, Fran, boa noite, Beth. Que bom estar com vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigada, viu? Cássia, obrigada pelo seu elogio, viu? Mas eu ia entrar de filtro, pus pouca maquiagem, tô com uma perebinha aqui. A hora que eu vim, entrou sem filtro, vai assim mesmo. Boa noite, Kézia, Carol, Priscila, sejam muito bem-vindos. Vulnerabilidade é o tema dessa live. Afinal, Desirê, vulnerabilidade é algo bom ou é algo ruim? Porque nos stories você passou como se fosse algo bom, mas eu tinha a impressão que essa palavra era algo ruim. Então imagina assim, o contexto dessa frase, ó. Olha, se você passar por aquela rua 11h30 da noite, você fica vulnerável a um assalto. Tá certo, não tá certo? É uma conotação negativa da palavra vulnerabilidade que perfeitamente se encaixa. Só que aqui, nessa live, é um outro contexto, tá? Boa noite, Kelly, boa noite, Keila, sejam muito bem-vindos, vamos chegando, viu, pessoal? Aqui, vulnerabilidade se refere à capacidade de se expor emocionalmente, de você se permitir ser visto como você realmente é, com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições. É você aceitar que você é luz e sombra, que você tem qualidades e que você tem defeitos, que você manda muito bem em algumas coisas e que em outras nem tanto e que outras você é péssimo. É você aceitar que você tem características na sua personalidade que é linda, que é algo muito desejável, mas que outros aspectos da sua personalidade você precisa lutar, porque é algo vergonhoso. E quando você entende que tudo isso te faz um ser humano normal e não um doente mental, não alguém problemático, quando você consegue olhar para você e ver que você é tudo isso que eu citei e ainda assim se sentir confortável com isso, parabéns, você está aceitando a sua vulnerabilidade. Agora, o que vulnerabilidade não é? Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade não é isso. Por quê? Estar vulnerável é um ato de coragem. Afinal, forte não é aquele que veste assim, uma máscara de felicidade absoluta o tempo todo. Forte é alguém ter coragem de mostrar suas fraquezas. Ainda mais nessa era em que vivemos. Pensa aí, banho gelado, acordar às 5 horas da manhã, corpinho malhado, saúde emocional em dia. Alguém ter coragem de expor, né? De não viver como uma aparente perfeição, é uma pessoa corajosa. Então, definitivamente, vulnerabilidade não é fraqueza, não é mesmo? Agora, o que vulnerabilidade também não é? Sabe aquela pessoa que só fica falando mal de si mesmo? Aquela pessoa que em toda ocasião fala do que ela não faz bem, fala do que ela não sabe fazer, fala dos seus defeitos, toda ocasião ela se rebaixa. Ah, Desirê, mas você não está falando que vulnerabilidade é aqueles que reconhecem a sua fraqueza? Sim, mas alguém que só fala das suas fraquezas, alguém que só fala dos seus defeitos, não, isso não é vulnerabilidade, isso é baixa autoestima. Deu para pegar a ideia do que eu quero dizer aqui quando eu falo vulnerabilidade? Vocês arriscam escrever aqui no comentário o que é estar vulnerável, o que é ser vulnerável? Ou tá cedo? Ou eu coloco na caixinha nos stories para ver se vocês pegou a ideia? Porque a live só tá começando. Mas eu acho que deu para pegar a ideia do que é estar vulnerável, o que é vulnerabilidade aqui no nosso contexto. Deu para pegar a ideia?
A ideia aqui é quando você, homem, tira essa fantasia de Superman. É quando você, mulher, tira essa capinha de Mulher Maravilha. Essa é a ideia de vulnerabilidade aqui. Sim, que bom, Márcia. Que bom que deu para pegar a ideia. Ó, eu falei que se 30 clicasse lá, teria uma live, né? Estamos com 56. Vamos mandar o aviãozinho. Quem sabe, ó, já aumenta mais o número. Reconhecer quem somos, não ter medo de errar. Não ter medo de errar, reconhecer quem somos, reconhecer que tem qualidade, não esconder os defeitos, saber que tem coisas que não faz direito, que você entende que você tem defeitos e qualidades, sim, aceitar que temos falhas. Uau, arrasaram, parabéns, muito bem, essa é a ideia, entender que somos luz e sombra, é ser o que você é sem medo. Amei as expressões de vocês pegaram a ideia, muito bem, tá joia? Tem uma frase do Mário Benedetti que diz assim: perfeição nada mais é do que uma coleção refinada de erros. E convenhamos que a grande maioria de nós tem uma enorme dificuldade de lidar com erros, falhas e mudanças que a vida traz, não é mesmo? E o grande problema disso é que nós temos sido influenciados a navegar numa vidinha de aparência, numa vidinha de perfeição. Então, isso que torna lidar com os erros ainda mais difícil. Agora, qual é a vantagem de mim não colocar o meu erro debaixo do pano? Qual que é os benefícios que eu e você ganha de encarar as nossas fraquezas de frente, de reconhecer elas, de falar delas? Quais são as vantagens de ser vulnerável? Quais são? Eu vou falar quatro benefícios e eu vou começar com um dos que, para mim, é um dos meus preferidinhos. Quem faz o treinamento, que está acostumado, sabe quanto que eu gosto de falar disso, né? Mas o primeiro benefício de você se permitir ser vulnerável é você ter a chance de consertar o que precisa de conserto. Tem uma frase que diz: cometer um erro e não corrigir é outro erro. Então, quando negamos um erro, nós perdemos a chance de aprender com ele e de consertar as coisas para que aquele mesmo erro não aconteça de novo. Ser vulnerável te ajuda a dar esse primeiro passo tão importante e tão necessário, que é reconhecer, que é esse primeiro passo. A vulnerabilidade te dá a coragem necessária para olhar um erro e reconhecer o que de fato aconteceu ali e de fato você é responsável por aquela atitude tola, não é? Agora, quais são os dois típicos comportamentos de quem não lida bem com o erro, de quem não é vulnerável a ponto de ter essa maturidade para lidar com os seus erros? Quais são os dois típicos comportamentos prejudiciais, danosos? Primeiro é: a culpa é do outro. O clássico das crianças, não fui eu, ainda impera na vida de muitos adultos. Culpar os outros pelos próprios erros é uma maneira de negar o erro, é uma negação, é você não reconhecer. E olha, quem não tem a maturidade para reconhecer, matar no peito aquilo que fez de errado, também não tem maturidade o suficiente para corrigir ele. Aqueles que têm essa atitude são aqueles que costumam se vitimizar e são incapazes de assumir a culpa necessária por suas escolhas, por suas atitudes. É aquele típico comportamento assim, sabe? Sabe o cara quando ele é mandado embora do trabalho e aí ele começa a meter o pau na firma? Aí, enquanto ele estava trabalhando lá, estava tudo bem. Aí ele é mandado embora e a firma é ruim, que eu já queria sair mesmo. O cara não tem coragem de falar que ele não teve a humildade suficiente para aguentar as ordens do gerente. Que faltou competência, uma qualificação para ele ocupar determinado cargo. Não, é a empresa que é ruim. É quando o camarada, tipo, a namorada larga dele e aí ele começa a falar mal da namorada. Enquanto estava namorando, vivia feliz da vida andando pra rua. Mas depois que a namorada larga, aí ele começa a falar mal da namorada. Não fala que pisou na bola e assim a namorada decidiu largar dele. Não. Isso é um tipo de comportamento que é de alguém que não reconhece o erro
que é que não tem vulnerabilidade para aceitar que sim, eu sou imperfeito, eu posso cometer um erro como qualquer ser humano. Tá joia? Esse é o primeiro benefício, então, de você ser vulnerável, é você ser homem, mulher suficiente para encarar um erro de frente. Só que já valeu a pena você ser vulnerável, não é mesmo? Mas ainda tem mais motivos. Na verdade, ainda dentro desse erro de não lidar bem com o erro, tem a segunda atitude prejudicial, que é: não aconteceu nada aqui. São aqueles que não colocam a culpa em outros, mas não percebe, não aceita que tem um erro, ainda que outros mostrem fatos, ainda que outros trazem evidência de que algo tá ruim, a pessoa não se conscientiza. Então, se ela não tem uma culpa para sinalizar que algo não está legal e ela não tem um erro para gerar um aprendizado, aí já sabe, né? A chance de continuar com o mesmo comportamento é grande. Agora, preste atenção, que interessante agora o que eu quero passar. A vulnerabilidade, ela faz mais por você. Além de te ajudar a lidar com os erros de maneira corajosa, de maneira autorresponsável, a vulnerabilidade te protege para que você não caia em erros maiores, para que você não passe por tragédias, Eu tô tentando falar o português certo, eu tô tentando falar mais bonito aqui porque vocês merecem, mas aproveitando a minha vulnerabilidade, permitindo ser eu mesmo, a ideia é você não fazer uma cagada maior. A vulnerabilidade te protege para você não fazer uma cagada maior, por assim dizer. Por quê? Se você é vulnerável e entende que qualquer um está sujeito a cometer erro, você tem coragem de se expor, passar uma pequena vergonhinha, mas que isso pode te proteger e te evitar de passar por problemas maiores. Desirê, o que você está querendo dizer com isso? Cita um exemplo prático. Eu vou citar um exemplo prático que não é raro de se acontecer, tá, gente? Imagine aí um marido que ele tenha caído no laço da pornografia. Mas esse marido, ele tem consciência de que isso é muito ruim. E ele não queria estar com aquilo. Ele não queria ver pornografia. Ele tem vergonha daquilo. E ele tem medo de que a esposa descobre. E ele está incomodado. Só que ele não tem coragem, vulnerabilidade, para chegar e falar para a esposa e para pedir ajuda do que está acontecendo. E aí, então, ele fica sozinho com esse problema. E o que acontece? Não vai dar tempo de falar aqui nessa live, mas se você não sabe, ou se você já leu a respeito, quem tem um vício de pornografia tem um cérebro corroído. É literalmente mais ou menos assim. Fica falhas ou buracos na estrutura de algumas partes do cérebro para quem tem esse vício horroroso. Então, a pessoa que não é ajudada, que não tem a coragem, a vulnerabilidade de pedir ajuda para essa fraqueza, ela fica exposta aos danos que esse vício causa e pior, porque uma pessoa que tem esse problema, como é que passa a olhar mulheres? Começa a olhar a própria esposa com desrespeito e fica muito mais aberto, muito mais propício a cometer um outro erro, que é uma própria traição e assim perder a esposa e perder o próprio casamento. Então, entende que quando eu digo que você ser vulnerável te dá coragem de expor uma fraqueza pequena, é tipo você passa uma vergonhinha, mas impede você de passar uma vergonha maior no futuro. E como eu citei um exemplo falando de homens e maridos, embora esse exemplo que eu citei, claro, obviamente não se aplica apenas a homens, tá? Mulheres também podem cair nesse laço. Mas imaginem você, esposa, que tá lá no seu trabalho e aí um colega começa a te tratar muito bem. E você começa parece que gostar daquilo. Sabe aquela blusa nova que você comprou e seu marido nem viu? E aí seu colega chega e fala: essa cor ficou muito boa em você. É quando você tá com sede e de repente aquele colega traz um copo de água. Você está precisando de que alguma coisa seja feita, o camarada vem e faz. E você começa a gostar disso. Você começa a gostar daquela companhia, você começa a gostar daquela prontidão, você começa a gostar daquilo que ele te fala e você começa a ficar em perigo. Mas e aí, para você ter coragem de falar pro seu marido? E a vergonha? E se ele achar que você tem culpa? E se você tiver que sair desse emprego que você gosta? E agora? Entende que você precisa se expor para você ter coragem de falar sobre isso? E se você não tem a vulnerabilidade necessária, você não fala nada, você fica quieto. Entende que você corre o risco de passar por um perigo maior e ter
problemas maiores se você não se permitir ser vulnerável e falar desse problema que você está? Deu para pegar a ideia? Vulnerabilidade te protege de danos maiores na sua vida, tá bom? Segundo benefício que estar vulnerável te traz é maturidade emocional. O seu desenvolvimento emocional, o seu desenvolvimento pessoal, as suas competências emocionais está fortemente ligado com o seu estado ou com a sua coragem de reconhecer que não é perfeito. Lúcio Sêneca tem uma frase que ficou famosa que fala assim: se o navio não sabe para que porto ele está rumando, não importa para que lado o vento sopra. O que ele quis dizer é que o objetivo a gente precisa saber para onde a gente está indo, que isso é importante. A ideia dessa frase é isso. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que mais importante do que você saber onde você quer chegar é você saber onde você está. Qual é a sua condição atual? Onde você está? Você já pegou um Uber? É assim, não é? Você precisa colocar onde você quer chegar, mas se você não coloca onde você está, você não consegue. O Uber não tem como ele te pegar para te levar onde você precisa. E na vida é a mesma coisa. Não adianta você ter altos planos, né? Grandes objetivos. Ah, porque eu quero ser isso, porque eu quero fazer aquilo. Se você não dá o primeiro passo, que é com coragem, com clareza, com vulnerabilidade, reconhecer onde você está e como você está. Então a minha pergunta para você é: o que você sabe sobre você? O quanto você sabe sobre você? Quanto você está aberto a isso? Quais são suas crenças? Quais são os seus esquemas emocionais? Quais são os seus pontos fortes? O que você tem na sua personalidade que é algo bom, que você tem um potencial de usar isso a teu favor, a favor das pessoas ao seu redor? Quais são os seus pontos fortes? Você sabe disso? Olha que legal, gente, batemos 80 na live. Muito obrigada vocês estarem aqui. Vamos arriscar 100 nessa live? Será que arrisca? Vamos mandar aviãozinho? Quem sabe? Vamos chegar a 90 nessa live? Um conteúdo é muito importante, vale a pena. Vamos mandar aviãozinho? E muito obrigada por você estar aí, usar o tempo aqui para esse assunto tão importante. Então, segundo benefício é o autoconhecimento, é você reconhecer as suas competências emocionais e reconhecer onde você está, quais são os seus pontos fortes, né? Aquilo que você tem de bom na sua personalidade, que você pode usar a teu favor e a favor de outros, e também quais são seus pontos fracos, quais são suas feridas, qual é o seu tendãozinho de Aquiles. Você sabe o que é? Contra o que você está lutando? Porque se você não sabe contra o que você está lutando, olha, eu sinto muito, mas seu tombo está iminente. Então você precisa saber disso. Então, o quanto você reconhece e tem consciência sobre você. Em uma live, eu acho que foi essencial, a penúltima live que eu fiz, eu falei sobre os 4 níveis de consciência. Eu vou aproveitar e citar aqui para vocês novamente, tá? É bom que fica gravado e para quem perdeu lá vai pegar aqui. Nível de consciência, né? Tem uma expressão que fala expansão de consciência. Alguns pensam, o que é isso? Expansão de consciência, né? É a gente aumentar o nível de consciência que a gente tem sobre a nossa condição emocional. Então pensa aí, o primeiro nível é: eu nem sei que não sei. Nem sei que não sei. Quem tá nesse nível é quem não entende nada sobre crenças, é quem nem sabe que existem tipos diferentes de personalidade, é quem não acredita nessas coisas, que acha que aquilo que viveu pouco importa na vida adulta. A pessoa ela não se interessa por esses assuntos, ela não entra aqui numa live como essa. E quando ela escuta algo a respeito, nem chama atenção, ela até desvia o ouvido, desvia a atenção, porque nem sei que não sei. Rio subiu, o rio desceu, para ela tanto faz. Agora, o segundo nível de consciência é sei que não sei. É quando você entra numa live como essa e começa a reparar, rapaz, mas esse negócio de vulnerabilidade aí, ai, não sei não, será que é comigo? Parece que eu não tenho isso. Aí dá um pouco de vergonha, né? É quando você escuta uma live dessa e se lembra de uma ocasião que você escondeu algo e acabou se prejudicando depois, e você fala, rapaz, mas não é que é verdade isso?
Se eu tivesse pedido ajuda, exposto, eu teria me prejudicado menos. Se eu tivesse reconhecido aquele meu erro, eu teria consertado. Ah, meu Deus, sei que não sei. Aí as fichas começam a cair. É uma fase importante essa, viu? Porque quem entra nesse segundo nível, depende de como você se comporta aqui, você vai para o terceiro nível, que é sei que sei. Esse nível é muito bom. Esse nível, se você está nesse nível, você merece um parabéns, porque você subiu alguns degraus para chegar até nele. Sei que sei é quando você conhece, você sabe quais são suas crenças. Você sabe quais são seus padrões de comportamento. Você sabe quais são as características na tua personalidade que é bom, aquilo que você tem que lutar. Você entende que antes, sabe aquele colega que você achava que era chato? Você entende que não é que ele é chato. É simplesmente uma personalidade, é característica de comportamento diferente que o seu. E você consegue fazer isso, olhar para as pessoas em geral, sem julgamento, entendendo que existe diferentes tipos de personalidade, diferente tipo de criação e padrões comportamentais. E aí você começa a ter muitos benefícios. A sua saúde emocional melhora, a sua saúde física também, os seus relacionamentos. Então, sei que sei. Só que o sei que sei não é o fim da linha. Por quê? O sei que sei, você precisa estar consciente. Por quê? Porque quando você dá uma bobeada e cai no piloto automático, você comete os mesmos erros. Você precisa ainda estar, olha, eu tô lutando contra isso, então peraí, eu quero ser assim, olha, eu tenho essa fraqueza. O sei que sei é isso, você precisa estar consciente, tá? Agora tem um outro nível, que é o tão desejado, e olha, há 8 meses atrás, quando eu falei isso numa live, eu disse que eu ainda estou no terceiro nível, e eu posso dizer que eu ainda continuo no terceiro, eu não fui pro quarto. O quarto nível é nem sei que sei. Olha que maravilha! O que é isso? Nem sei que sei? É que você nem pensa, nem precisa fazer força em ter esses conhecimentos sobre você, sobre suas fraquezas, e você consegue ir fluindo, vivendo de acordo com aquilo que você já estudou e se programou para ser. É quando você já tem um hábito cognitivo a teu favor. Quando eu falo sobre hábito cognitivo, o que eu estou querendo dizer com isso? Pensa em hábitos. O que você entende sobre hábitos? Por exemplo, eu tenho o hábito de quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é beber 1 copo ou 2 copos de água natural. Há muito tempo atrás eu ouvi falar que isso é bom, comecei a fazer e faço isso todos os dias. Inclusive, nos últimos meses, eu até comprei um raspador de língua, ouvi falar que faz bem para a saúde, vi pessoas que embora eu nunca estudei a respeito, vi pessoas que eu confio, que estudou, eu falei, eu vou experimentar. Mas quem disse que eu consigo ir lá limpar a língua antes de beber o copo de água? Eu não consigo, por quê? Porque é um hábito, a hora que eu percebo, eu já estou lá com o meu copo de água natural bebendo. Quando eu falo hábito cognitivo, é isso, é quando você tem conexão neurais, quando você tem sinapse, quando você tem um estilo de pensar já em hábito. Você tem pensamentos bons, você tem crenças positivas a teu respeito, e tudo aquilo que você tanto se esforçou no nível 3, você já faz isso no nível 4 naturalmente. Ai, que maravilha, hein? Nós desejamos chegar então nesse nível 4. Não sei se a gente chega ainda, né, sendo meros mortais, por assim dizer, ainda sendo pessoas falhas, como estamos aprendendo nessa live. Mas é esse o nosso objetivo, né? É isso que a gente quer. Muito bem, deu para pegar a ideia também desse segundo benefício? Você ser vulnerável te dá a abertura para buscar um conhecimento, buscar um treinamento emocional. Porque quem não é vulnerável não precisa. Eu já sou bom bastante, isso aí é frescura, não é? Agora, quem é aberto e quem é vulnerável se abre, então busca e entra em treinamento emocional, faz terapia e assim se desenvolve emocionalmente. Esse é o segundo benefício, tá? Sem vulnerabilidade você não sai do nível 1, você fica lá, não sei que não sei, tá? Terceiro benefício de quem se abre a ser vulnerável é a cura para seus traumas. Forte, né? A cura para seus traumas. Alguns dizem, alguns acham e acreditam que a melhor coisa é deixar o trauma quietinho, paradinho, escondidinho lá. Essa não é uma live de trauma, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas tem inúmeros estudos que mostram que não existe trauma quietinho. Quer consciente ou quer inconsciente, quer seja por meio de lembranças ou quer seja por sintomas, esses traumas vão te afetar.
enquanto eles não são resolvidos. E por pior que o trauma seja, a única opção de cura é o enfrentamento. O professor James, da Universidade do Texas, junto com seus colegas, eles estudaram o que aconteceu quando sobreviventes de grandes traumas, especialmente sobre estupro e incesto, eles mantiveram as suas experiências em segredo. A equipe de pesquisadores descobriu que o ato de não revelar, não falar abertamente sobre aquele evento traumático, poderia ser tão prejudicial quanto o próprio evento. Olha que forte! E quando na pesquisa deles indicou que quando o oposto acontecia e essas vítimas partilhavam suas experiências com alguém de confiança, eles apresentavam uma queda significativa de hormônios do estresse e assim uma melhora significativa na saúde física e emocional. E quando eu li isso, eu me lembrei que aqui no Brasil também teve uma pesquisa sobre isso. Na USP teve uma pesquisa que mostrou, até por meio de tomografia, pegaram 16 pessoas, fizeram tomografia antes e fizeram uma tomografia depois. 16 pessoas passaram por um processo terapêutico falando abertamente sobre o seu trauma diante de um profissional num ambiente seguro. E qual foi o resultado? O resultado é que houve mudanças no cérebro da pessoa, na amígdala, no córtex. Ou seja, houve uma ressignificação das emoções ao falar daquele evento. Aquilo que era muito emocional passou a ser mais racional, aquilo que tinha muita dor passou a doer menos, foi acalmando as emoções. Isso foi comprovado até por tomografia, tá? Então, terceiro benefício de ser vulnerável é a cura para os seus traumas. Vamos então para o quarto benefício que a vulnerabilidade te traz e traz a mim também. Vulnerabilidade cria conexões, te traz relacionamentos agradáveis. Faz com que as pessoas se sintam à vontade perto de você e você perto delas. Gera empatia em vocês. Porque, fala a verdade, todos nós estamos lutando contra alguma ferida, com algum calo, nossa, não é? Todos nós. E ficar diante de uma pessoa com muito perfeitinha e sendo lembrada da nossa inferioridade, quem é que gosta? Então, a nossa vulnerabilidade faz com que outros ficam à vontade conosco e a gente fica à vontade com quem é vulnerável também. E olha, esse ano eu tive uma experiência tão legal quanto a isso. Foi assim, vou contar pra vocês. Desde a primeira turma do Blindando as Emoções, nós tivemos 10 turmas do Blindando as Emoções. E tem um módulo específico que é sobre padrões comportamentais. E ali eu conto uma experiência pessoal de um padrão de comportamento que houve na minha família, que eu cresci vendo, especialmente dos 0 aos 7 anos, e que eu tive que lutar contra. E eu tive alguns comportamentos, embora eu não desejava, copiando aquele padrão da minha família. E eu contava na aula ao vivo, eu contava isso na aula gravada, na Hotmart, e na aula ao vivo eu falava com todo orgulho, né? Olha, fazem 9 anos que eu não faço isso, eu faço 9 anos. Então, ou seja, quando você faz isso, você consegue desvincular e quebrar o padrão de comportamento que você estava seguindo da sua família. E se você ficou curioso para saber como é que você quebra o padrão de repetição da sua família, entre para a próxima turma do Protegidamente. Não vou contar aqui, tá? Mas o que acontece é que em março desse ano, março de 2023, eu tive uma recaída. Eu enfiei o pé na jaca, o pé, 2 pés, eu me afundei e fui inteirinha com a jaca toda. E eu falei, e agora? Como é que eu falo desse assunto nessa aula do padrão comportamental? Se eu tivesse mantido essa aula gravada, o que eu ia fazer na aula ao vivo? Como é que eu ia falar? E agora? Eu me conheço. Eu sei que eu sou bocuda. Eu não ia conseguir fingir. Eu falei, quer saber? Eu vou falar a verdade. Gravei aula nova e falei a verdade. Olha, no auge da minha carreira como mentora de inteligência emocional, eu fiz isso. Eu agi sem inteligência emocional. Ainda eu falei na aula, por que eu tô falando isso? Pra vocês o que? Se arrependerem? Porque pensa, 15 dias de garantia do curso já tinha passado. Agora eles iam ter que continuar aprendendo com essa louca aí, com essa mulher que tem essa recaída. E aí eu tive coragem e contei na aula, e faz parte do Protegidamente. Quando você tiver, você vai saber, né? E aí
o que aconteceu foi muito bonito. Eu recebi tantas mensagens, eu recebi mensagem do pessoal me encorajando, falando que gostou muito da minha coragem, que se identificou e que viu que se eu tive uma recaída e não desisti, é que eles também têm chance, que eles também tinham esperança. E olha que show, como que realmente vulnerabilidade cria conexão. Sabia que 90% dessa turma do Protegidamente entrou para o clube dos blindados? Ou seja, 90% dos mentorados disse para mim: Desirê, eu quero que você continue sendo a minha mentora. Isso ainda sabendo do meu erro, ainda sabendo do meu pé na jaca. Isso é o que a vulnerabilidade faz, ela cria conexões, tá bom? Esses são os 4 benefícios que eu separei, existem muitos outros. E eu acredito que só com esses 4 você já esteja aí pensando como é que você pode, como é que você consegue ser, porque você já viu que vale a pena, não já? Eu acredito que sim. Agora tem algo que eu quero compartilhar com vocês e homens de plantão, temos homens nessa live? Se não tem homens nessa live, olha, vocês mulheres que lidam com homens, maridos, pais, filhos, que vocês têm cliente, porque isso que eu vou ensinar também me ajudou muito lidar com os meus mentorados homens. É um conhecimento fantástico que eu aprendi nesse livro. Quando eu mostro um livro, todo mundo pergunta qual é o livro, porque quer ler, porque se eu estou indicando, a pessoa quer ler o livro, né? Mas eu tenho uma lista de livros que eu acho que é mais eficaz, que te ensina mais, tá? Esse livro não é que ele é ruim, só que eu achei ele bem repetitivo. Eu acho que fala para falar a mesma coisa. Então, na verdade, ele não está no meu livro de indicação, mas não é um livro ruim, tá bom? Mas depois eu coloco o tema dele lá no grupo, que vocês estão, no grupo oficial do workshop. Essa mulher aqui, Brené Brown, ela fez uma pesquisa por muitos anos sobre vulnerabilidade. E ela descobriu algo sobre... Muito bem, parabéns, Paulo. Ó, os homens se apresentando aí, parabéns. Muito bem. Outros homens que aí de plantão, fiquem atentos. É um conhecimento que ajuda muito, né? No meio da pesquisa dela, ela descobriu algo. Ela descobriu que vulnerabilidade é algo diferente para homem do que é para mulher. Que para mulher é muito mais fácil e para o homem é mais difícil. Olha só, eu quero compartilhar alguns trechinhos do que ela falou aqui, tá? Ela fala assim, ó, entrevistei um homem que estava mergulhado na vergonha por estar desempregado. Ele me disse, é estranho, meu pai sabe, meus 2 amigos mais próximos sabem, mas minha esposa não sabe. Há 6 meses, todas as manhãs, eu ainda me arrumo e saio de casa como se fosse para o trabalho. Só que eu me dirijo para o outro lado da cidade, me sento em um banco da praça e procuro emprego. Ela conta que a expressão do rosto dela, tipo, fez com que ele percebesse o que ela estava se perguntando, né? Oh, como é que você conseguiu 6 meses, né? E ele continuou dizendo assim, ó, ela não quer saber. E mesmo que já soubesse, ela ia querer que eu continuasse fingindo. E acredite em mim, se eu arranjar um novo emprego e só contar depois que já estiver empregado, ela ficará agradecida. Saber a verdade mudaria sua maneira de me enxergar e ela não está interessada nisso. Brené Brown disse que ela não estava preparada para lidar com isso no meio da sua pesquisa. Por quê? O que ela tinha em mãos até então eram as mulheres reclamando da falta de vulnerabilidade dos homens. Poxa, mas por que ele não fala sobre os sentimentos dele? Por que ele esconde? Por que ele não é aberto? Por quê? E até então o que ela tinha na pesquisa é isso. Aí, de repente, ela começa a entrevistar homens e homens, no meio das palestras delas, começaram a falar a respeito de como eles sentiam em relação a esse assunto. E aí foi se abrindo um leque sobre isso. Olha que interessante, ó. Eis o padrão doloroso que emergiu na minha pesquisa com os homens. Nós pedimos a eles que sejam transparentes, suplicamos que nos deixem entrar e imploramos que nos diga quando estão com medo. Mas a verdade é que a maioria das mulheres não segura essa barra. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico, que se expressa como indignação e desprezo.
Mas os homens são muito inteligentes. Eles conhecem os riscos e percebem nossos olhos quando estamos pensando: vamos lá, recomponha-se, haja feito homem. E aqui nessa parte ela conta algumas experiências que a falta de vulnerabilidade dos homens trouxe problema. Quando teve grandes problemas que eles estavam achando que o problema estava aqui e na verdade era aqui. Eu vou citar só um para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso, tá? Olha o que ela conta, ó. Um homem me disse que sempre sentia vergonha de sua esposa por causa de dinheiro. Ele contou que o último episódio foi quando a esposa chegou em casa e disse: acabo de ver a casa nova de Cat. É uma maravilha, ela está tão feliz de finalmente ter a casa dos sonhos e ainda por cima ela vai parar de trabalhar no ano que vem. Ele me confessou que a sua reação imediata foi de raiva. Então ele iniciou uma discussão com a mulher, detalhe, a respeito de uma visita próxima de sua sogra e logo se isolou em outra parte da casa. Quando nós conversamos sobre esse episódio, quando nós conversamos é o homem e a Brené, não o homem e a sua esposa, tá? Quando nós conversamos, ele falou, foi por vergonha, porque ela tinha que dizer aquilo. Eu sei, é porque o marido da Cat ganha muito bem, ele dá muitas coisas para ela e eu não tenho como competir. Quando lhe perguntei se ele achava que fora a intenção da esposa atingi-lo ou envergonhá-lo, ele respondeu, não tenho certeza. Quem pode saber? Recusei um emprego que me pagaria muito mais, porém exigia que eu ficasse fora, viajando 3 semanas por mês. Ela disse que me apoiava na decisão, pois ela e as crianças sentiriam muita saudade de mim, mas agora fica fazendo comentários sobre dinheiro aqui e ali. Eu não sei mais o que fazer. E olha, eu arrisco dizer que essa esposa talvez não saiba até hoje que aquela briga ali não foi por causa da sogra, que aquela briga foi pelo constrangimento, pelo sentimento de inferioridade que aquele homem estava. E quantos acontece isso, não é? Quantos, na verdade, a gente lida com um problema sem saber real a causa dele? E isso por falta de vulnerabilidade, falta de ter coragem de expor uma fraqueza ou um erro, tá bom? Deu para pegar a ideia do quanto que a gente perde e do quanto a gente ganha quando a gente é vulnerável, né? Aproveitando esse conteúdo que eu acabei de passar aqui para os homens, embora eu já disse isso para vocês em turma, eu quero aqui aproveitar essa live para dar o meu sincero parabéns a todos os homens que já esteve nas 10 turmas do Blindando as Emoções, aqueles que fizeram parte dessa última turma do Protegidamente, aqueles que estão no Clube dos Blindados e aqueles que semanalmente ou quinzenalmente fazem sessão de terapia comigo. Eu tenho muito orgulho de vocês, muito orgulho. Vocês são os cara, tá bom? Eu sou fã de vocês, meus parabéns. Vocês são corajosos, tá bom? E claro, se você não fez o meu treinamento, se você é um homem assistindo essa live e está aberto a isso, se você busca ajuda, esse parabéns vai para você também, tá? Agora, fazendo a transição e chamando aqui minha convidada para essa breve entrevista de como ela ganhou se abrindo, sendo vulnerável, buscando ajuda emocional, eu vou ler um trechinho, tá nessa parte do livro, sabe quando termina assim, tem um trechinho aqui? Fala assim, ó. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio, de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e não nos julguem. Precisamos de uma mão para nos levantar quando cairmos. E se você se entregar a uma vida corajosa, levará alguns tombos. A maioria de nós sabe prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Então é com muito prazer que eu gostaria de convidar a Keila. Keila, me dá um oi. Você sabe entrar aqui? Talvez você aperte um lugar, parece que aperta, e aí você pede para entrar e eu te aceito. Ou se não, você me dá um oi que eu clico em você e eu consigo te fazer o convite. Faz tempo que eu não faço uma live assim, convidando alguém. Vamos lá. Dá um oi aqui, Keila. Deixa eu ver como que eu chamo. Ah, apareceu aqui. Deixa eu ver se eu consigo te chamar.
Keila participou do treinamento emocional conosco, ela fez o Blindando as Emoções. Eu não sei, eu esqueci de perguntar para ela qual turma foi. Eu desconfio que foi a 7ª ou a 8ª turma. Se ela entrar, eu pergunto para ela. Deu certo? Entrar ao vivo com Keila. Entrar ao vivo com Keila. Aqui para o terreno. E agora, hein? Mandar o convite de novo. E Keila, tá, o convite foi, quem sabe faz ao vivo. Pessoal, muito obrigado por esperar aí um pouquinho. Vou remover do vivo ao vivo, não. Entrar ao vivo com Keila. Tô apertando, já mandei o convite. Tá escrito Keila Rig não pode participar. Eita, que será? Vou tentar de novo, Keila. Ei, Keila, gente, será que eu vou perder a chance de te ver aqui, o pessoal te conhecer? Eu chamei a Keila, que ele faz parte do Clube dos Blindados, e a gente faz rotina matinal em grupo, de quinta e nos sábados. E quando eu experimentei, verdade, Keila, se a sua conta do Instagram for privado, obrigada, viu, Carol? Você tem que abrir ela para público. Sabe fazer isso? Abre lá. É, algo que me chama a atenção da Keila. Obrigada, viu, Carol? Eu não nem sabia disso, podia ter dado um toque nela antes. O que eu gosto da Keila é que ela fala daquilo que ela está lutando, dos exercícios que ela está trabalhando de uma forma muito corajosa. A turminha do clube que faz rotina matinal já percebeu isso, né? E é gostoso, porque à medida que a gente vai vendo ela falar sobre as vitórias dela, sobre as fraquezas dela, sobre as conquistas dela, a gente também vai ficando aberto para falar das nossas. Isso gera um clima tão gostoso. E aí eu acompanhei hoje, enquanto eu estava preparando essa live, eu olhei o histórico de conversa com